convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje, trazendo essa mensagem de amor, essa palavra de Deus, no qual a gente vai falar sobre o texto, é um presente na vida do homem. Vocês sentaram, mas vamos levantar, porque a gente precisa pedir o Espírito Santo, quanto nós já pedimos aqui para o nosso irmão Gilmar, aqui nesse momento de louvor, mas vamos suplicar que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse dia de hoje, a cada um dos pregadores que vão estar aqui nesse dia, mas sobretudo a cada um de nós que iremos escutar essa palavra de Deus, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja preparado, porque no tempo de Jesus, quantas pessoas que contemplaram a face do Cristo e que não quiseram segui-lo, que não quiseram escutar a sua palavra. Quantos homens que existem aqui em Floresta da Araguaia, quantos homens que não são tocados pela palavra de Deus, quantas pessoas que vivem o relativismo do mundo, porque não abriram o seu coração para a graça de Deus, estão vivendo as coisas do mundo, vivendo no pecado, e por isso vamos suplicar o Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, peçamos forte, Espírito. Enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Agora entra meus passos para o céu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diga meu coração, meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos clamam ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Diga meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Podemos sentar, meus irmãos? E é com muita alegria que nós vamos falar sobre esse presente que nossa Mãe Maria Santíssima deu para cada um de nós, que é o Santo Texto. Maria, cheia do Espírito Santo, é aquela cheia da graça de Deus, o qual o anjo Gabriel veio falar, veio anunciar essa beleza que nós contemplamos nesses mistérios do Santo Texto. Então precisamos entender como é
o que é o texto, o que é o rosário. Isso nós precisamos, homens do texto, ter esse entendimento. E muitas vezes, muitas pessoas que chegam ao texto dos homens, as pessoas não sabem rezar nenhuma Ave Maria, não sabem como se reza o Santo Texto, vem para o texto a convite do irmão, mas muitas vezes não sabem como se reza o Santo Texto. E eu confesso que eu abandonei a oração do Santo Texto durante grande parte da minha vida. Quando eu fui participar do texto dos homens, eu sabia rezar a Ave Maria e sabia rezar o Pai Nosso, mas não sabia a beleza do Santo Rosário. Por que é que nós chamamos de rosário? Por que é que nós chamamos de texto? Por que é que nós contemplamos os mistérios? Muitas vezes não sabemos quais são os mistérios, ou vamos dar, se a gente sabe, porque acompanha nos grupos do texto, os mistérios, porque ali na condução é colocado, mas muitas vezes pela nossa falta de prática de oração, e aqui está o nosso tema, nós somos homens de oração, e sobretudo homens de missão, mas muitas vezes só rezamos o texto naquele dia que tem o encontro do texto dos homens. No nosso dia a dia, nós não temos esse hábito de rezar, ou muitos não têm, né? E muitas vezes, até essa semana, nós contemplamos, um irmão falou que foi fazer a peregrinação lá de Goiânia até o Divino Pai Eterno, lá em Trindade, e ele disse que se perdeu porque chegou nas estações e não sabia rezar os mistérios do Santo Texto. Por quê? Porque se acostumou a chegar lá e o dirigente do grupo do texto reza, mas ele não tem esse hábito, essa vida de oração. E esse é o presente que Deus nos dá, que Maria deu a cada um de nós. Como apareceu o texto na vida da igreja? Contra a tradição, que São Domingos, que fundou a ordem dos dominicanos, o qual Dom Dominique é dominicano, recebeu em 1214, a igreja sofria uma grande heresia na França, que era os cátaros, eram os hereges. A igreja, por várias fases da vida, teve vários grupos que praticavam as heresias contra a igreja. Tivemos os gnósticos, tivemos os arianos, nós tivemos os cátaros, e hoje a igreja talvez sofre a maior heresia que é da história da igreja, que tem já 500 anos, que é o protestantismo. É uma grande heresia. Porque o que é ser herege? Ser herege é você negar os dogmas de fé da igreja. Isso é uma heresia. Quando nós dizemos que Maria é a mãe de Deus, isso é um dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar disso. Quando nós dizemos que Maria foi assunta ao céu, é um dogma de fé. Também não podemos duvidar disso. Quando nós falamos que a Eucaristia é a presença real do Cristo, ali presente no corpo e no sangue de Cristo, é a verdade de fé da Igreja Católica. A intercessão dos santos também é o dogma de fé da Igreja. E quantos outros que nesse povo todo mundo vem negando? Quando se nega também, teve um dogma que foi negado na Igreja, que dizemos que Deus, muitos deles negaram que Jesus era somente Deus, não se fez homem. Ali sobre o homem era duas divindades, era separado do humano de Deus. Então a igreja sofre durante muito tempo, durante esses 2000 anos, dessas heresias. E assim, quantos somos nós também condenados e julgados, porque temos essa veneração por Maria, a Mãe de Deus, e também da oração do Santo Texto, que diz que é uma vã repetição. Na verdade, o rosário nos mostra que é uma coroa de rosas que nós oferecemos a Nossa Senhora. Um dia
O professor Felipe Aquino veio nos falar por que rezar tantas Ave Marias, né? Aí ele deu um exemplo. Você se satisfaz apenas com um caroço de arroz? Não. Nós precisamos estar cheios. E o texto é isso. É um oferecimento de rosas a Nossa Senhora, a essa devoção maravilhosa, a esse presente que ela deu nas mãos de São Domingos de Gusmão, que é o fundador da Ordem Dominicana. Ele sofria dessa perseguição e via o povo sofrendo por essa heresia, e ele entrou numa mata, num bosque, numa floresta, e disse que só sairia dali depois, ou morreria, depois que Deus desse um sinal, um meio da conversão daquele povo, para que aquele povo não se perdesse verdadeiramente nessas heresias. E ali Nossa Senhora, já depois de 3 dias, ele não quis comer, não quis mais beber água, ele estava disposto de entregar a sua vida em sacrifício daquele povo que ali sofria por essas heresias dos cátaros. E ali ele recebe das mãos de Nossa Senhora o Santo Terço. É uma graça, é um presente verdadeiramente, o Santo Terço, um presente de Deus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, para cada um de nós. E se nós formos vermos quantas aparições de Nossa Senhora, que Nossa Senhora aparece e vai ensinar aquelas pessoas tão humildes que muitas vezes as pessoas não tinham nem leitura, não sabiam de nada, e ela vai rezar, vai ensinar aquelas pessoas a rezar. Assim foi em Fátima, assim foi em Lourdes, quantas outras tantas aparições. Aqui no Brasil nós também tivemos uma aparição, poucas pessoas sabem dessa aparição aqui no Brasil, de Nossa Senhora, lá em Pesqueira, no município de Pesqueira, lá no sítio de Simples, onde ela aparece a 2 meninas, né? E ali ela vai ensinar aquelas meninas a rezar e vai falar tantas coisas que iriam acontecer e maravilhas que foi colocada na vida daquele povo, na vida de cada um de nós. Então essa é a maravilha do terço. E o terço, como foi instituído, nós temos os mistérios que nós contemplamos, que é os mistérios da vida de Jesus. Então nós podemos dizer que o terço, quando nós rezamos o Santo Terço, nós rezamos várias passagens da vida de Jesus. Então o terço não é uma oração vã. O terço dos mistérios, nós contemplamos verdadeiramente a vida de Cristo. Cristo é o centro. Então o terço é uma oração cristocêntrica. E aqui, nos mistérios, nós contemplamos as passagens da Bíblia. Então o terço se divide em 4 mistérios. Eram 3, mas pela devoção de São João Paulo II, ele instituiu o 4º mistério. Os 3 primeiros mistérios, por isso que é um terço, é o mistério glorioso, o mistério gozoso e os mistérios dolorosos. Então eram esses 3 mistérios, por isso que era um terço. E o João Paulo II institui um 4º mistério, que são os mistérios luminosos. E o terço é para ser rezado a cada dia da semana. Por isso que nós rezamos os mistérios gloriosos na domingo e na quarta-feira, os mistérios gozosos na segunda e no sábado, rezamos os dolorosos na terça e na sexta-feira, e a quinta-feira ficou destinado aos mistérios luminosos. E assim, por esses mistérios, é que nós contemplamos as passagens da Bíblia. Essa é a graça de Deus. Nós vemos todas essas passagens, por exemplo, nos mistérios gozosos, nós vemos a anunciação do anjo, a visita de nossa Mãe Maria Santíssima, a sua prima Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, já grávida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós contemplamos o nascimento de Jesus, nós contemplamos a apresentação
visitação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo, quando ele Simeão tem a graça de ter o Filho de Deus nas suas mãos, e a graça dele foi tão grande que disse: agora eu já posso morrer. Eu já posso morrer porque eu contemplei a face de Cristo. Depois nós temos a perda do encontro entre os doutores da lei. Isso está na Bíblia? Sim ou não? Sim. Então nós contemplamos ao rezar o Santo Terço a Bíblia. Então é oração bíblica também. A Ave Maria, quando nós rezamos as Ave Marias, a oração da Ave Maria é oração bíblica também, porque a primeira parte da Ave Maria é o anúncio do anjo Gabriel, e a segunda parte, pegando a coisa, dessa cheia de graça, é a visita de nossa Mãe Maria Santíssima à sua prima Santa Isabel. Então é essas maravilhas, sem contar com a oração do Pai Nosso, que é a oração o qual os discípulos pediram a Jesus: Pai, ensina-nos a rezar. E é essa oração que Jesus ensina para cada um de nós. Então, que é também uma oração bíblica. Então, é a graça e é o presente que Deus dá para cada um de nós, a oração do Santo Terço. E agora, por que nós precisamos rezar o Santo Rosário? Porque está na simplicidade. A oração do Santo Terço é a oração dos pequenos, da simplicidade, dos pobres, do humilde, assim como foi a Virgem Maria. Ela, na sua humildade de serva. Assim somos nós, para rezamos nessa simplicidade dessa oração. A repetição das Ave Marias, dividido, contemplando que no meio da oração da Ave Maria está quem? Jesus. Então é essa oração que nós rezamos nessa simplicidade. Nós invocamos a Virgem Maria, sua poderosa intercessão, contemplando ali os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio de Pedretina falava que a oração do Santo Rosário era a arma. O Santo Rosário era a arma. E quantos exorcistas, igual o nosso irmão Gilmar falou, quando nós estamos na oração do Santo Terço, o demônio corre, né, Gilmar? É assim também. Os exorcistas, quando contam que vão fazer os exorcismos, tem aquele grupo, não é só ele que vai, é um grupo de pessoas que não fala nada, não diz nada, mas estão ali com o Santo Terço na mão, em oração. Porque o demônio tem medo do Santo Terço por causa da Virgem Maria. Por causa da Virgem Maria. Porque é ela que vai pisar na cabeça da serpente, como está em Apocalipse 12. É essa que vem para vencer o demônio. Ele sabe da sua derrota. Então o Santo Padre Pio dizia, e o Santo Padre Pio, que teve os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo por 50 anos, ele rezava por dia quase 30 rosários. Não quase 30 terços, quase 30 rosários. Agora se imagina a vida de oração, e muitas vezes nós só rezamos o Santo Terço uma vez por semana, quando nós vamos no grupo, né? Então, essa é a graça, é o mistério de contemplar os mistérios da vida de Jesus. E muitas vezes, nessa correria do dia a dia, nós deixamos de ter essa intimidade com Cristo. Nós deixamos de verdadeiramente vivermos a graça de Deus, essa comunhão. Gilmar, parece que estava prevendo o Espírito Santo, falou também de uma coisa muito importante, que é essa oração, essa intimidade. Jesus subia várias vezes, se retirava, ficava sozinho, para ter esse momento de intimidade com o Pai, para ter um momento de intimidade com Cristo. Assim foi quando ele foi escolher os 12, como o Gilmar falou. Ali ele foi o primeiro a estar com o Pai. Primeiro, porque Jesus não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. E ali, o próprio Gilmar falou também, é Ele, Deus, que atrai
para Cristo cada um de nós. E nesse domingo do Bom Pastor, o qual a liturgia nos traz hoje, é esse Pai que quer cuidar de cada um de nós. Dessas ovelhas que muitas vezes achamos que quando estamos aqui no redil de nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquele rebanho de Deus, somos como prisioneiros. E muitas vezes queremos a liberdade no mundo, mas muitas vezes deixamos de viver a graça, o amor de Deus, para poder viver a prisão do pecado, para viver as coisas do mundo que nos afastam. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para nos salvar. E é essa graça do texto dos homens, de rezar o texto, que nos faz ter essa proximidade com Cristo, essa intimidade. E dizemos muitas vezes: não tenho tempo, trabalho demais por causa disso, por causa daquilo, e aí eu não tenho tempo de rezar. Mas muitas vezes nós é porque não queremos rezar, mas tempo nós temos. Esses dias para trás, na celebração lá na paróquia em Xinguara, o diácono Samuel falava assim: não tenho tempo para rezar para isso. O Instagram é um aplicativozinho, que é o Instagram, que muita gente gosta, né, dos rios, muita gente gosta do TikTok, e muitas vezes aquilo vai consumindo o tempo da gente. Quando a gente viu, a gente passou 1 hora. Muitas vezes a gente senta no vaso, no banheiro, dá câmera nas pernas, você pegando para assistir naqueles rios. E ali, quando ele falou assim: olha, eu fui olhar no meu Instagram e eu passava mais ou menos por dia 1h30, 2 horas por dia no Instagram. E o Instagram mostra isso para a gente, da sua atividade. Depois, quando sair daqui, vocês podem fazer essa reflexão de consciência, se vocês têm tempo ou não, ou se muitas vezes nós estamos jogando o nosso tempo, que era para nós vivermos essa intimidade com Deus, se nós estamos jogando na lata do lixo, ou se nós passamos mais tempos compartilhando rios, né, Alex? Com os nossos amigos, né? Nos nossos grupos. Eu não gosto de passar rios para ninguém, de jeito nenhum. Mando só uns 30, 40 por dia. Mas é esse hábito que nós precisamos ter. Não, eu fui ver no meu Instagram esse dia, depois que o Samuel me fez essa reflexão, eu fiquei curioso de olhar quanto tempo que eu estava passando por dia. E aí eu fui ver que eu estava passando mais de 1h30 por dia só no Instagram. Imagina quanto tempo que a gente está jogado fora. Para rezar o Santo Terço, para a gente rezar o Santo Terço, mais ou menos a gente vai gastar entre 25 minutos a 30 minutos. E muitas vezes nós achamos que é tempo demais. É o que eu falei às vezes quando nós falamos no grupo do Terço dos Homens, falando: não, quanto tempo vai durar o terço? Não, o terço vai durar 1h30, no grupo do Terço dos Homens. Mas é tempo demais, o cara já está se coçando, já quer ir embora, porque está demorando demais, porque o coordenador tem que dar os avisos, porque isso, por aquilo. Aí eu perguntei um dia, isso foi lá em Redenção: porque está demorando demais. Eu perguntei para o rapaz: meu irmão, quanto tempo dura uma partida de futebol? Quanto tempo que dura? 90 minutos, né? Mas tem mais 15 minutos de intervalo também, né? 45 mais 45, 90 mais 15 minutos de intervalo. Eu nunca vi alguém dizer: eu vou desligar a televisão porque esse jogo está demorando demais. Isso se não tiver prorrogação e pênalti também, né? Mais de 2 horas. Mas ninguém desliga a televisão porque diz: não, esse jogo está demorando demais. Assim são as coisas de Deus. Nós precisamos ter tempo para ter essa intimidade com Deus. Muitas vezes chegamos nas nossas casas e não temos essa intimidade com Deus, de sentar com a nossa família, de a cada dia ver o que está acontecendo na nossa família, ou rezarmos com a nossa família. Eu tenho o hábito todo dia, como sou representante comercial, de viajar e
pegar o carro, a primeira coisa, quem viaja comigo sabe disso. A primeira coisa que a gente faz é pegar o texto e rezar o Santo Terço. É uma graça de Deus. Você vê o que é a oração do Santo Terço? Você vê o que é a oração do Santo Terço? Isso o Gilmar sabe muito bem disso, que é testemunho de vida isso, do que ele viveu já na vida dele passada. O que é, um dia eu fui pescar com os amigos meus, lá em Luciara, no Mato Grosso. E eram eu e mais 3 maçons. Você imagina a experiência. Gilmar sabe o que é isso, né, Gilmar? E aí, no dia que nós estávamos já para vir embora, eu peguei, o rapaz começou de manhã cedo e falou: rapaz, sonhei ontem que nós capotávamos a caminhonete e que não sei o que, e se arrumando as coisas da caminhonete para vir embora. O cara amanheceu o dia desse jeito. Foi, rapaz, mas também guarda isso no teu coração, nós tira isso para lá da nossa vida. Aí nós chegamos na cidade, fui abastecer o carro e falei: pai, vocês me dão licença que eu vou rezar meu Santo Terço. Gente, vocês não sabem o que foi o terço mais demorado que eu rezei na minha vida. Mais demorado. Eu errava Pai Nosso, eu errava as Ave Marias, eu não sabia qual era os mistérios mais para contemplar, quando eu já vi, eu já estava voltando. Eu sei que foi o terço mais demorado que eu passei na minha vida. Vocês acham que eles ficaram calados a respeito da oração que eu estava fazendo? Meu amigo, era para parar, era para atrapalhar mesmo. Foi batalha. Batalha. Mas a batalha, Gilmar, foi quando eu terminei de rezar o texto e ficou naquele meu coração. Aquela agonia, aquela coisa, eu conto ou não conto que eles realmente estavam me atrapalhando, que eu errei tudo aqui. Mas Deus falou mais forte no meu coração e disse: eu vou contar. Aí eu peguei e falei para eles: olha, meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Esse foi o texto mais demorado e mais atrapalhado que eu já rezei na minha vida. Errei as Ave Marias, errei o Pai Nosso, e eu não sei o porquê disso. E aí um rapaz que é do alto grau da maçonaria, lá de Xinguara, os filhos vão na Santa Missa, a esposa vai na Santa Missa, e ali ele veio falar: mas também uma ovelhinha rezando no meio de um monte de cabrito desse, você queria o quê? Você imagina? Foi essa a resposta que ele me deu. E ali eu senti mais forte na fé que essa oração jamais eu poderia deixar de fazer. E assim a gente faz essa oração todos os dias. E isso é uma mudança na vida de cada homem. Essa presença da oração vai transformando a gente a cada dia. Porque assim, muitas vezes nós estamos no grupo do Terço dos Homens, nós estamos indo na Santa Missa, mas vivemos uma vida de pecado fora do grupo. Quantas vezes em grupo do Terço dos Homens, que eu estou na maioria do grupo do Terço dos Homens da Diocese, e inclusive no daqui de Floresta também, as pessoas postam coisas erradas, pornografia, vai dizer: eu postei errado. Postou não, você está vivendo uma vida de pecado. O que você precisa é mudar a sua vida. Ou muitas vezes você não compartilha no grupo, ou você fica compartilhando para outras pessoas, você está pecando e ainda está levando outras pessoas a pecar. Quantos de nós que estamos no grupo do Terço dos Homens e vivemos na prostituição, vivemos no adultério? E o Terço dos Homens, verdadeiramente, quando você quer caminhar no caminho do Senhor, é como o Gilmar falou também no começo. Por isso que eu falei, ele falou tudo que eu ia falar aqui no começo, porque nós somos transformados. É isso que Jesus nos chama a viver nessa experiência, de deixarmos essa vida velha, essa vida de pecado que nos afasta dos caminhos de Deus e nos afasta da salvação, para caminharmos na graça de Deus. Antigamente a pessoa falava que rezar era coisa de mulher, e a graça de Deus está, como o Gilmar falou,
quando o homem verdadeiramente reza, eu gosto de falar, pode juntar um homem rezando que pode juntar 10 mulheres. A oração do homem, ela é muito forte. Olha aqui, tem base uma coisa dessa? Tem base uma coisa dessa? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos? É isso. Você acha que o demônio está feliz com tanto de homem desse aqui em oração? Esse texto é novo, eu trouxe eles agora, ele é parecido. É novo esse texto. Você vê o que é que acontece? É muito forte isso e nós precisamos ter entendimento desse presente de Deus na nossa vida, nessa vida de oração. Eu estou careca assim, é porque minha esposa está com câncer, está fazendo tratamento com câncer e Deus vai preparando o nosso coração. Nós tivemos um congresso no último congresso do Texto dos Homens, lá em Conceição do Araguaia, o Gilmar estava pregando lá também, e o Ilmar me chamou na última semana, né, Ilmar, para poder pregar, porque o padre Josiano não poderia pregar, e ele nos chamou para poder a gente estar pregando, se eu poderia estar pregando, e o nome da minha pregação, o tema da minha pregação era Homens de Fé, Testemunho de Vida. Quem estava aqui no último congresso, que é o César? Levanta a mão. Mas foi pouca gente de Floresta, hein? Então esse era o tema da minha pregação lá. E era isso que Deus faz na vida de cada um de nós. Ele prepara cada um de nós. E nesse momento eu não sabia que minha esposa estava com câncer. Nesse momento eu não sabia. Foi depois. E assim Deus falou no meu coração dizendo, você pregou sobre o que é ter fé. Agora verdadeiramente você vai viver essa fé, dá esse testemunho. E esse propósito eu fiz na minha vida com minha esposa e falei, a partir de hoje nós vamos rezar o Santo Terço todos os dias. Se eu estiver em casa, rezamos juntos, se não tiver, a gente reza, eu de cá e você de lá, onde eu estiver. E é essa graça que a gente vai passando por essas tempestades e essa dificuldade. Se a gente não tiver isso ali, homens de oração, se a gente não tivermos isso forte na nossa vida, nós afundamos. Porque nesse momento da doença, de ver minha esposa careca, minha esposa com câncer, isso muitas vezes poderia dar um desespero, tanto no coração dela, como no nosso coração. Mas a palavra que veio para mim naquela pregação lá, quem estava lá para recordar, é Jesus andando sobre as águas, indo aos discípulos que ali estavam com medo, querendo afundar. E ali a palavra que veio para mim foi olhar nos olhos de Jesus. Porque foi assim que aconteceu com Pedro. Os discípulos achavam que Jesus era um fantasma e Jesus não tem mais, não tenhas medo, sou eu. E ali Pedro vai dizer, se és tu, Senhor, faça o teu caminho até vós. E Jesus disse, vem. E ele, quando caminhava, olhando nos olhos de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas no momento, ele duvidou. E quando ele duvidou, ele começou a afundar. Assim somos nós. Quando não temos essa intimidade com Cristo, quando não vivemos essa vida de oração, na hora do desespero, na hora da tempestade, a gente desaba, a gente afunda. Mas é Cristo que nos toma pela mão e pede, tenhas fé, tu não estás sozinho, eu caminho contigo. E tenha certeza, meu irmão, esteja preparado nessa vida de oração, porque se a tempestade não chegou na sua vida, ela ainda vai chegar. Na vida de qualquer um. Porque muitas vezes a gente quer seguir o Cristo, mas não quer carregar a cruz com Cristo. E não existe Cristo sem cruz. É o que São Paulo diz. A cruz é loucura para tantos, mas para nós que cremos que Cristo é o nosso Salvador,
a cruz é o sinal da salvação. E não há salvação sem passar pela cruz. Não há salvação sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade com Cristo. Por isso que a oração do Santo Texto é uma oração muito forte. Veja o que aconteceu aqui. É uma oração muito forte que nos põe nessa intimidade. Por isso, meus irmãos, tiremos um tempo do nosso dia, da nossa vida, para termos essa intimidade com Cristo, para sermos verdadeiramente imitadores. Jesus, como Deus, vivia a cada dia essa intimidade com o Pai, fazer a vontade do Pai. E assim, nessa vida de oração, verdadeiramente nós somos transformados e verdadeiramente nós transformamos a nossa família. E isso é verdade, porque um dia eu estava lá em Aparecida, nós fizemos uma romaria do Texto dos Homens na Romaria Nacional, e lá um dia meu filho chegou para mim e falou assim: pai, como é bom ver o Senhor rezando, como é bom ver o Senhor na igreja, porque antes o Senhor vivia e deixava sozinho para poder o Senhor ir para as festas, para ir para as farras. É o exemplo que dá. E a mãe dele é testemunha de Jeová. Imagina a cabeça dessa criança. Hoje ele mora em Canaã dos Carajás e ele de todo domingo ele vai sozinho para a missa. Todo domingo ele vai sozinho para a missa, porque ele viu essa transformação na minha vida. Ele viu o que eu mudei e que testemunho eu dou hoje na vida dessa vida de intimidade com Cristo, da vida de oração do Santo Texto. E eu falo isso, todo mundo sabe que verdadeiramente eu fui transformado, eu fui convertido na oração do Santo Texto, no encontro do Texto dos Homens que teve lá em Xinguara. É um compromisso que eu fiz de deixar essa vida de pecado e caminhar nos caminhos do Senhor. Eu poderia dizer: não vou para o Santo Texto, do caso do Texto dos Homens, porque eu sou representante, eu preciso viajar na segunda-feira. Mas foi um compromisso que eu fiz com Deus de nunca faltar no Texto dos Homens. Todas as segundas-feiras é o dia que eu deixei de viajar, viajo na terça-feira de manhã, mas toda segunda-feira estamos lá juntos em oração com os irmãos no grupo do Texto dos Homens. E isso é graça na nossa vida. Por isso que nós passamos por essa tempestade, minha esposa estamos passando, mas com fé, com confiança, com esperança que o Cristo está conosco, que o Cristo caminha conosco, que nós não estamos sozinhos, vivemos essa graça, porque nós somos sustentados pelo Cristo, por essa vida de oração, nessa intimidade com o Pai. Por isso, meus irmãos, essa é a importância de vivermos essa graça. Quantas pessoas que deixaram, assim como eu, a vida de adultério, a vida da prostituição, a vida da pornografia, a vida da masturbação. Estou falando isso porque nós somos homens. Eu já vivi isso. E tem muitos que estão aqui, no Texto dos Homens, estão na igreja, e muitos comungam na Santa Missa, vivendo a vida de pecado. Como é que eu posso me receber o Cristo se eu vivo na pornografia? Como é que eu posso receber o Cristo se eu vivo no adultério? Como é que eu posso receber o Cristo se eu vivo na masturbação? Não posso. Eu fui pregar nos 10 anos do Texto dos Homens de Canaã, e quando eu falei isso, quando eu terminei minha pregação, o irmão veio com o celular dele e me mostrou. Meu irmão, você pegou para mim. Olha aqui. Olha o que é que eu estava fazendo ontem. Moça, a barra de pesquisa dele no Google, naquelas coisas de YouTube, de não sei o que, era só coisa pornográfica. Eu falei: meu irmão, você pegou para mim. Você estava falando comigo, porque eu vivia, ontem mesmo eu estava fazendo isso. E Deus quer viver essa graça na vida de cada um de nós. Nós não podemos ter uma vida dúbia.
Muitas vezes, por nossos irmãos, nós enganamos, porque não sabem o que é que nós vivemos na intimidade. Mas tenha certeza que para Deus nós não enganamos, jamais. Fala, Paulo. Não, é isso mesmo, para Deus, não me enganei. Era isso? Então é isso. Muitas vezes nós enganamos o nosso irmão, oh, mas ele é tão bonzinho, ele é tão santinho, ele é um cara bom no texto dos homens, mas estou ali vivendo na pornografia, no adultério. Eu falava quando eu vivia no adultério, eu vivia na prostituição. Eu falava quando um irmão vinha dizer para mim, uma pessoa vinha dizer para mim, eu tenho 30 anos de casado e eu nunca traí minha esposa. Eu nunca traí, eu vivo a fidelidade no meu casamento. E eu falava, isso é impossível. Isso é impossível, não tem como. Mas hoje eu sei que sozinho você jamais conseguirá. Mas quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, quando nós verdadeiramente queremos viver a graça de Deus, não olhando para as coisas desse mundo, porque a felicidade do mundo é passageira e ela nos cobra um preço muito alto. O preço de vivermos no pecado, meus irmãos, é o fogo do inferno. Só existem duas realidades para a gente. Primeira, nós iremos morrer, queiramos ou não. Disso nós não passaremos. Se até o Cristo, que é Deus, passou pela morte, venceu a morte, nós também passaremos. E seremos julgados pelo Cristo. Só se nasce uma vez, só se morre uma vez, em seguida vem o julgamento. O que nós queremos? Nós queremos viver o céu na eternidade ou queremos viver o fogo do inferno? Porque o fogo do inferno nada mais é do que a ausência de Deus por toda a eternidade. E nós somos criaturas de Deus. Nós somos chamados para viver a eternidade na graça de Deus. Mas é uma escolha de cada um de nós. Cristo já morreu na cruz por cada um de nós, para remir os nossos pecados, assim como São João Batista apontou Cristo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como é que nós podemos querer o céu se nós vivemos numa vida de pecado, nas trevas do pecado? Cristo é a luz que dá a vida, que nos leva à vida. Aquele que não crê no Cristo jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Mas se nós fazemos essa escolha de vivermos no pecado, tenha certeza, nós estaremos mortos para o céu. Nós viveremos ali no pecado, pela eternidade, a ausência de Deus. Isso é o inferno. Portanto, meus irmãos, precisamos verdadeiramente escolher o que queremos para a nossa vida. Se é o céu que queremos ou é o inferno. Porque a hora de se arrepender, a hora da conversão é agora. Por isso que a oração do Santo Texto é essa intimidade, nos leva a essa mudança de vida. Uma mudança pessoal, uma mudança na nossa família também. Eu queria que o nosso irmão Herbert cantasse conosco o hino do Texto dos Homens, que é um hino maravilhoso, para que nós possamos meditar a profundidade desse presente que Deus nos deu. Ó Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, ajude esse mundo com o texto dos homens. No teu santuário, que é fonte de berço, nasceu a missão dos homens do teu
tua ternura, as mãos que o levam são duras. O homem rezando se torna menino que pode mudar do mundo o destino. Essa é o presente de Deus, é a ternura que Deus tem o amor para dar para cada um de nós. Essas mãos duras, muitas vezes calejadas pelo pecado, é que essa graça, essa ternura, o amor de Deus vem no coração de cada um de nós para mudar o destino, não só nosso, mas da nossa família, da nossa sociedade, do nosso ambiente de trabalho. O texto tem contas e é meditado, mas tu, mãe, não contas o nosso pecado. Convidas a todos, o texto é do povo, só queres que o homem seja um homem novo. Vejam só, o texto é meditado, essa meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima acolhe a todos nós com amor de mãe, o amor ali maternal, que é acolher a cada um de nós, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos pecados. Esse é o texto que é dado por nossa Mãe Maria Santíssima para todos nós, para que nós sejamos um homem novo verdadeiramente. O texto é luz, é nossa escola, é o texto é luz. Ninguém como tu sabe mais de Jesus. No Santo Evangelho ensina de novo. Teu texto é Bíblia que Deus deu ao povo. É isso que eu falei. É uma oração cristocêntrica, é uma oração bíblica. É a Bíblia que Deus deu para cada um de nós, para nós meditarmos esses mistérios da vida de Jesus. E nessas orações das Ave Marias, que nós vamos ali no nosso coração, contemplando a graça de Deus, o mistério, o amor de Deus por cada um de nós, do Verbo que se encarnou. E nas Ave Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por ti sentimos. Com o texto na mão em santas vigílias, rezamos unidos as nossas famílias. Essa é a graça, que não são vãs repetições, mas é o amor que nós temos, essa devoção de cada um que nós temos pela nossa mãe, pela Mãe de Deus, o qual Cristo nos deu, ela na cruz, para que nós não fôssemos órfãos, mas com esse experimento que o Cristo fez na sua vida de ter uma mãe, Ele quisesse que nós também tivéssemos uma mãe no céu. E essa é a vigília que nós fazemos. Rezamos para que nós abandonemos os nossos pecados, para que nós sejamos pais bons, esposos dedicados, amorosos com a nossa esposa, com os nossos filhos. Essa é a graça de rezar. E muitas vezes quando cantamos essa música, nós não prestamos atenção na beleza, na grandeza, e é uma maravilha esse hino, eu acho muito bonito que o Padre Antônio Maria fez para nós no texto dos homens. E que muitas vezes cantamos e não meditamos essa graça de Deus na nossa vida. E essa é a missão do texto dos homens: resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã. Muitas pessoas estão abdicando aí de ser pais zelosos, pais cuidadosos, de perguntar como estão os seus filhos, como foram seus filhos na escola, o que é que estão fazendo. Muitas vezes hoje a pessoa acha mais bonito dizer: eu sou pai de pet. Quantas pessoas aí estão fazendo bolo de aniversário para cachorro, que anda com cachorro, gastam milhões e milhões de dinheiro aí com os cachorros, primeiro para comprar o cachorro, segundo para cuidar do cachorro e deixar a sua casa fedorenta, porque não tem coisa pior no mundo, o cachorro dentro de casa, em cima da cama, na sala. Só quem não acha estranho é quem tem um cachorro dentro de casa. Mas as pessoas não querem ser pais. Anda com um cachorro no braço, mas não quer pegar o colo do seu filho.
E muitas vezes esses homens não querem ter o que? É a responsabilidade verdadeira de ser pais, de ser um chefe de família, de ser um pai zeloso, um marido zeloso com a sua família, de cuidar da sua família. Vai deixando aí crescer igual a abóbora cresce. Joga a semente, mal joga a semente, às vezes nasce por conta própria. Quantos a gente vê, por exemplo, que a gente vai em São Paulo, vai nesses lugares, que as pessoas moram na periferia, e ali sai 4 horas da manhã para sair para trabalhar, quando volta é 10 horas da noite, vem chegar em casa, deixa os filhos com o irmão mais velho, ou com a tia, ou com a avó, com não sei quem. Não tem como acompanhar o crescimento do filho. O que será que irá sair disso aí? Um filho ser um pai, ser uma referência, de ter um pai que ama, de ter um pai que pega o seu filho e leva para a igreja, mesmo ele sem querer, mas lá na frente, isso vai dar frutos, porque se ele vê um pai, que é um pai honesto, um pai trabalhador, um pai que é um bom marido, a gente fala assim, você quer ver se um homem ou uma mulher vai ser um bom marido ou ser uma boa esposa, veja como ele trata o seu pai e a sua mãe. Aquele que despreza o seu pai e sua mãe, não é um filho cuidadoso, um filho zeloso. Veja o que o Cristo fez na cruz. Ele entregou a sua mãe para que ela não ficasse sozinha. Ele entregou o seu discípulo. Foi a qualquer discípulo? Não. Foi ao discípulo que ele amava. Pedro, a tradição da igreja fala que Pedro era o discípulo que mais amava Jesus, mas João era o discípulo que era mais amado por Jesus. E se nós somos filhos amorosos, seremos pais amorosos, pais carinhosos. E vós, filhos, tomai como exemplo o vosso pai. E se estou vendo algumas crianças aqui, e se você vê o pai fazendo alguma coisa errada, puxa a orelha do pai. Fala, pai, você está fazendo isso que é errado. Não está certo. Não está certo. Porque nós temos que ser exemplos para essas crianças. E não adianta a gente falar as coisas. Nós temos que dar testemunho. Porque seremos hipócritas. Porque a criança ele pode até não falar com medo do pai, mas vai dizer, o meu pai fala para mim fazer um negócio e ele faz tudo errado. Fala. Porque eu vivi isso na minha vida. Eu tive meu pai alcoólatra por muito tempo. E meu pai dizia que eu não era filho dele. Mas eu sabia que aquilo que rezava para que meu pai fosse transformado. E um dia ele foi. Reconheceu que vivia no erro. Então, essa presença, o texto dos homens, nos traz homens novos. E é isso que todas as outras pessoas estão olhando cada um de nós como vestimos a camisa do texto dos homens. Nós somos chamados na missão, na oração, mas na missão de darmos testemunho verdadeiro do Cristo. Porque se nós estamos com a camisa do texto, e depois nós saímos da rua aí fazendo as coisas erradas, as pessoas vão dizer, olha aquele lá, está lá na igreja rezando o texto e fazendo as coisas tudo errado. Muitas vezes eu já vi pessoas com a camisa do texto, a pessoa sair do texto e do teto beber cerveja com a camisa do texto. Esse dia estava minha família reunida lá em Xinguara, a família da minha esposa, veio os parentes dela visitar, e eu estava no texto e ela falou, não, vamos lá no Aldeias. Eu não sei se as pessoas conhecem o Aldeias, mas é melhor que em Xinguara. Aí eu falei, não, vocês vão para lá, eu vou rezar no texto, depois do texto eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo tomando uma cervejinha, tal, não sei o que, eu fui para a caminho do texto, quando fui trocar em casa, trocar de roupa. E aí minha esposa, não vai tomar não cerveja não, foi tomar Coca-Cola. Mas por quê? Foi porque eu estou com a camisa do texto, eu acabei de sair do texto, e eu não vou tomar cerveja aqui, para que as outras pessoas não estejam apontando aí. O cara com a camisa do texto tomando cerveja no boteco, no restaurante, no bar. E não tomei. Tomei minha Coca-Cola, todo mundo tomando uma cerveja lá. Eu não tomei minha Coca-Cola. Porque nós precisamos
Dá testemunho. Essa é a graça de chamar. Então, o texto dos homens é um exemplo de fé e devoção. A oração do texto, além de nos conduzir para a oração, leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção do Cristo. E com a meditação do mistério redentor, também nos lembramos de Maria de Nazaré, que assumiu a maternidade divina, fazendo a vontade de Deus, dando-nos o Salvador. Este foi o jeito que o Pai escolheu para dar o seu único filho, através de Maria, aquela que é cheia de graça, aquela que é cheia do Espírito Santo, aquela que o qual Deus escolheu para nascer o Salvador, para nascer o Messias. Maria jamais será uma mulher qualquer. Maria é a mãe de Deus, a mãe do nosso Salvador e a nossa mãe. Por isso que o demônio tem tanta raiva de Maria e quer que tantas outras pessoas afastar de Maria, o povo, as pessoas dessa intimidade com a mãe. Porque Maria foi escolhida por Deus. Imagina uma coisa, o pessoal chama Israel que é a terra santa, porque é a terra que o Cristo pisou. Imagina o ventre de Maria, que por ali, por 9 meses, teve o Messias, o Salvador. Se a terra de Israel é santa que Jesus pisou, imagine Maria, cheia da graça de Deus. Como não pode ser essa mulher? É aquela que verdadeiramente quer, pelo seu amor, nos conduzir ao seu Filho Cristo Jesus. Peçamos a cada dia na nossa vida a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela nos cubra com o seu manto sagrado, para que ela nos livre de todos os males, de todos os perigos, de todas as seduções e tentações do maligno. Maria é aquela que vai vencer o demônio, é aquela que vai pisar e esmagar a cabeça da serpente. Por isso cantemos, meus irmãos. Vai te derrubar, você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, vem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, ela sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar, confiar. O amor de Jesus, o amor de Jesus. Pode acreditar, pode acreditar. Deus é maior, Floresta precisa ouvir. Deus é maior, Deus é maior, vem fora. Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, intercede junto a Jesus. O sagrado seja minha dor, o sagrado seja minha dor. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. O sagrado seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. O sagrado seja minha luz. Maria passa à frente. Depois de tudo que eu